não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta teu amor. Anjos inspirados, todo o céu e a terra, e sempre, Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais para mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo, quando fraco tua força nunca falhará. Por tua graça, imploro, transformar a minha vida em uma canção. Pastor Geiser, Pastor Marcelo, boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os nossos irmãos do Distrito do Pilarzinho, também do Distrito de Alto Maracanã. Boa noite, Pastor Marcelo. Boa noite, Pastor Geisler. Boa noite a você que está aqui presente conosco hoje para mais um culto de quarta-feira. Hoje foi um dia corrido, nós tivemos bastante atividades
mas estamos aqui para louvar a Deus novamente. Pastor Geiser, tem novidades para a gente, pastor? Novidade que está chegando a vacina aí para o coronavírus, né? Está chegando aí e já estou preparando meu braço, a minha poupança para receber essa vacina, tá? Achei que você ia falar do cabelo, pastor. Você já falou do cabelo seu que você mudou? Já falei. Tem gente Já aí falou? com o braço já na janela, assim, com a poupança na janela, esperando a vacina chegar e pronto, Ó, ser vacinado. Já viu minha camisa de caipira hoje? É, uma camisa de cowboy, né? Cowboy. É. Então tá bom. Mas, Pastor, obrigado por gente mais uma vez. Esse ano foi... nós estamos chegando perto dos... Eu já vou sair de férias daqui a alguns dias, mas eu queria agradecer o senhor aqui de coração, diante do distrito, por fazer essa parceria com a gente. nós também agradecemos. Eu estarei ainda, agora nesse final de semana, a formatura tão esperada do meu filho, do William, em teologia, lá no NASP. E depois nós temos aí, dia 19, uma Santa Ceia no Pilarzinho para realizar na igreja. Dia 26, uma Santa Ceia no Vila Marta. E depois estamos deixando o distrito, já avisamos a liderança, né? Estamos indo para a Associação Sul-Paranaense, mas outro pastor virá aí para continuar o trabalho. E você também, né, pastor? Está deixando aí o Alto Maracanã e vai para outro lugar aqui, né? Estou deixando o Alto Maracanã, o pessoal meu já sabe, já mandei mensagem, até agora estava respondendo, recebi muitas mensagens, felicitações, eu estou agradecendo a todo mundo ainda, e eu estou indo para São Brás, pastor, mas eu vou lhe dizer uma coisa, o senhor pode estar lá na Sul Paranaense, mas nós vamos fazer culto junto ainda, pastor. Vamos fazer culto, né? E se alguém quiser, te manda o link, né? Mas a gente espera que a gente não precise mais fazer cultos, né, por muito tempo assim no Zoom, que logo isso passe de imediato, né? E a gente possa ter a igreja novamente cheia, repleta de pessoas. Esse é o nosso maior sonho, porque como pastores, nesse ano eu me senti assim desazado, né? Ou sem pena, como um pássaro sem pena não consegue voar, desazado. É muito triste. E o senhor entende bem de pássaro, né? Entendo bem. Uhum. Muito bem, pastor. Quem que hoje é o nosso pregador? Eu já vou apresentar ele. É um pregador especial. Agora, deixa eu lhe falar uma curiosidade. Eu, Marcelo, saio do Alto Maracanã e o que está chegando é Marcelo também. Só que aquele é o Marcelo Coelho, né? Você é Marcelo Argenton. Ele tem a testa lisa. A testa dele vem até aqui atrás, assim, pastor. Ó. Assim. Eu sou mais bonito. Esse pastor, ele tem um Instagram, Marcelo Coelho, ele é manezinho da ilha de Floripa, eu conheço, e ele, quase todo mês, ele está postando a foto de um livro que ele lê, acho que até mais de um por mês que ele lê, todo livro que ele lê e termina, ele posta lá no Instagram a foto do livro que ele leu. Então, no final do ano, ele tem uma pilha assim, de livros que ele leu, ele posta lá. É um pastor que gosta muito de ler, né? Muito. E é um pastor que o pessoal vai gostar muito dele ali no Alto Maracanã. Com certeza vai. Cristão, muito gente fina. Tem aquele sotaque de manezinho da ilha, e é bem manezinho lá talvez já perdeu, né? A família dele moram ali na ilha mesmo, em Floripa. Um camarada muito legal. E com certeza também os irmãos aí do Alto Maracanã vão gostar. E até meio parecido contigo, assim, de fisionomia, né? Não, eu sou mais bonito, pastor. Parecido. Eu sou mais bonito. Eu vai sentir saudade, porque eu sou mais simpático. Deixa eu, então, pastor, quem que é o pregador dessa noite? Pastor, ele é conhecido porque esse camarada é um homem de história. Foi professor, é uma pessoa muito respeitada ali no Alto Maracanã, no distrito por onde ele passou. O nome dele é Fontoura. Deixa eu ver se o Fontoura está aqui. Maciel, o Fontoura está aí? Maciel, está me ouvindo? Estou aqui na casa do Fontoura. E cadê você? A gente tem que ver você, Maciel. Tá aí, pronto, tá lá o Fontourinha lá. Olha, o Fontourinha tá aí, Fontoura. Olha nós perto, Fontoura. Tudo bem. Diga boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, é um prazer poder partilhar um pedacinho da palavra de Deus com os irmãos.
Mas antes de mais nada, Marcel, nós vamos orar, tá bom? Tá Como bom. Você hoje, vai ter a oração para nós agora nesse momento. Tá E aí bom. você vai acionar o Fontoro para que ele comece a passar a mensagem para a gente. Diga para ele que nós bom. temos aí 25, 30 minutos, tá bom? Tá bom, pode deixar. Vamos orar Então, ore então. pra... muito bem. Eu vou orar, tá bom, pastor? Pastor. Vamos orar então. Deixa eu tirar minha máscara aqui, ó. Oremos então. Santo e eterno Deus, buscamos, Senhor, a presença do teu Santo Espírito no meio de nós que estamos participando dessa live. Estamos nos reunindo neste momento para buscar a tua graça, buscar o teu poder, a unção do teu Santo Espírito através da tua palavra nesta noite. Unja-nos, Senhor Deus, por favor. Abençoa e orienta o irmão Fontoura. Por favor, agradecemos por esses favores em nome de Jesus. Amém. Amém. Fontoura, pode Amém. falar, pastor? Lembrando a vocês que Quero. coloquem seus pedidos de oração ali no chat. Ao final, o Eduardo vai lê-los e o Fontoura irá orar por eles, tá bom? Então, Marcel, é contigo agora com o irmão Fontoura, tá? Tá bom, então. Beleza. Essa lente de câmera é assim, Marcel? Ou tá faltando limpar? Ah, lá é assim mesmo. Ah, então tá bom. Tá. Fontoura, a palavra é sua. Meu cordial boa noite aos irmãos. É muito prazeroso poder partilhar a palavra de Deus com um grupo de fiéis. Como hoje é uma quarta-feira, nós vamos ter uma palestra curta, objetiva, e o nosso tema é Cercados pela Misericórdia, Guardado pelos Anjos. Veja o que está no Salmo 32, verso 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Nós temos no mundo duas classes de pessoas, apenas duas. Uma delas nós chamamos da classe ímpia e a outra é a classe cristã. Muitas vezes nós cristãos pensamos que os ímpios só têm alegria, só têm prosperidade, só têm prazer, mas é bom que se saiba que muitas e muitas vezes os ímpios sofrem mais do que o cristão, porque eles não têm aquela segurança, aquela guarda divina que os cristãos têm, mesmo em meio à dor, mesmo em meio aos infortúnios, mesmo em meio ao sofrimento, perda, o cristão tem a proteção de alguém que pode, sabe tudo e pode, tem poder para usar de misericórdia para com os seus. Eu tenho um trechinho de uma carta de Ellen White aqui, eu gostaria de passar para vocês. Ali diz assim: o cristão está sujeito a enfermidades, a decepções, pobreza, vitupério, aflição. Todavia, em meio a tudo isto, ele ama a Deus, prefere fazer-lhe a vontade acima de tudo. E nada pode fazer mudar a vida de um cristão. Ele não alui o seu pé do caminho que um dia aprendeu. E todo dia o Espírito Santo o guia por este caminho. Então, Ellen White continua dizendo assim: em meio a toda aflição, é o cristão grandemente consolado. Contempla o futuro com celestial satisfação. E ela termina esse trechinho dizendo assim: ó, que esperança a do cristão!
Que esta esperança seja a minha, diz Ellen White, e seja também a vossa. O cristão é guardado pelos anjos. Veja o que diz o Salmo 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em tudo, em todos os teus caminhos. E agora um trechinho também de uma carta de Ellen White. Oh, se pudéssemos todos avaliar quão próximo da terra está o céu. E esse trechinho ela termina dizendo assim: vivendo em meio dessas forças opostas, podemos, mediante o exercício da fé e da oração, chamar para nosso lado uma comitiva de anjos celestes que nos guardarão de toda a influência corruptora. Esta carta é de número 258, do ano de 1907, a página 4. Ainda temos uma palavrinha para dizer aos nossos irmãos. Por que nós, não ímpios, somos assim guardados, protegidos, amparados? Por quê? Por uma única razão. Somos filhos do Pai Celeste. Veja o que diz o apóstolo João na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Ainda um trechinho de Ellen White a respeito desta filiação magnífica que é só pela graça, pela misericórdia divina. Diz ela: tal é a infinita bondade de Deus, que por meio dos méritos de Jesus Cristo, ele não só nos poupa, mas perdoa, justifica e pela justiça de Cristo nos imputa justiça e eleva-nos, fortalece-nos, tornando-nos filhos seus. E diz mais, ele os chama seus filhos, suas joias, seu tesouro peculiar. São troféus de sua graça, de seu poder, de sua grandeza, da sua riqueza em glória. Portanto, eles quem? Os filhos de Deus. Não se pertence a si mesmo, mas foram comprados por preço, mediante o extraordinário sacrifício da expiação de Cristo. São postos em proximidade, a santíssima relação para com Cristo Jesus. São chamados sua herança, seus filhos, membros do corpo de Cristo, de sua carne, de seus ossos. Sim, estão ligados ao Senhor por íntima relação com Ele. Carta número 8, de 1873, página 5. Meus amados irmãos, confiemos no Todo-Poderoso. Um muro, uma cerca de proteção, de sua misericórdia, de sua graça, está em volta de cada um daqueles que teme e confia no Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Amém.
Amém? Amém. Eduardo, nós vamos fazer o seguinte, vamos ler os pedidos de oração e eu vou ler um texto da Bíblia aqui com vocês também para a gente meditar nesses pedidos de oração e nesse texto que eu gosto muito, tá bom? Então, eu Eduardo, se puder... leio agora... primeiro. Pastor, tem poucos pedidos aqui, então eu vou até dar um tempo aqui para as pessoas se manifestarem. Primeiro, eu queria dizer aqui que a Celina comentou, pastor, que ele conhece o irmão que fez a mensagem, disse que foi professor dela no primeiro ano. Ela foi professora lá em Cruzeiro do Sul, Paraná. Então, se o irmão Fontoura lembrar dela, aí vai ser bem legal. Primeiro pedido compartilhado. Conversa com a irmã Celina, pergunta com a irmã Celina, com o irmão Fontoura, se ele lembra da irmã Celina, que foi aluna dele. Sim. Pode mandar um abraço para ela. Irmã Celina. Qual é o nome dela? Celina. 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 Celina, um grande abraço. Um afetuoso abraço. Meu e da tia Mariazinha. Que Deus abençoe ricamente. Obrigada, professor. No caminho. Nada. Jesus está voltando. Isso, amém. Então, pastor Marcelo, eu vou ler aqui os pedidos, tá bom? Tá bom. O irmão Luiz Carlos aqui compartilhou um pedido, na verdade, um agradecimento por todas as bênçãos, mas em especial uma que ele estava esperando há mais de 2 anos, que veio agora, e ele está aqui manifestando o agradecimento dele. Deus seja louvado por isso. A Priscila, minha esposa, ela pede pelos planos e projetos dela e também pela família. O irmão Fernando Moraes, ele pede oração, pede que a gente lembre de orar pela Igreja do Jardim Guaraituba. A Marisa pede oração pela saúde da mãe, pela vida espiritual do marido, o Paulo, e também pela família. A Eliane pede oração de agradecimento por todo o cuidado de Deus com ela e com o filho, que eu imagino que seja o Gabriel ali, que o nome dela é Eliane Gabriel. A Franciele, ela manifesta aqui um agradecimento pelas orações, pelas filhas Milena e Mirella, que estavam alérgicas e, graças a Deus, estão bem melhores. A Ilma pede oração por ela e pela família. A Magali escreveu aqui que ela agradece a Deus pela providência divina. Marilda agradece a Deus pelo cuidado com os filhos, por estar guardando a todos, né, e por tantas bênçãos. A Franciele pede oração pela dona Francisca, que está internada com Covid. E esses foram os pedidos até agora, pastor Marcelo, o pessoal que ouviu o chamado e escreveu aqui bastante. Ok. Eduardo, eu vou, se me permite, ler mais um texto da Bíblia aqui. Por favor. Eu tenho meditado sobre esse texto e eu gostaria até de conversar com o pastor Geisler agora sobre isso, pastor. O senhor tem me ajudado muito para pensar sobre assuntos como esse aqui. Eu gosto demais no assunto que trata de confiança em Deus. É muito fácil a gente falar de confiança em Deus quando tudo está bem. A gente só descobre a confiança em Deus que a gente tem como se fosse uma canoa que a gente precisa usar e a gente não sabe se ela está furada ou não, a gente precisa atravessar o rio. Isso é confiança em Deus. Então, a gente confia que aquela canoa está boa e se ela não tiver ainda, a gente acha que vai chegar do outro lado porque a gente depende dela. Então, quando a gente precisa, a gente tem alguma dependência, aí sim a gente começa a entender o que é confiança em Deus. E a gente precisa, para criar mais confiança em Deus, a gente precisa testar essa confiança o tempo todo. Para a gente confiar, a gente precisa testar. É como se fosse um músculo que precisa ser exercitado o tempo todo. Eu vou ler um texto aqui, eu até preguei no Maracanã agora esses dias, sábado passado, sobre isso. Eu não vou fazer o mesmo sermão, eu só vou ler o texto aqui e fazer uma explicação simples dele. Salmos capítulo 3, verso 1 diz assim, se você tiver a Bíblia, pode acompanhar comigo. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Eu acho interessante esse texto, porque Davi, além de estar abrindo o coração, ele está dizendo assim, Senhor, olha o que eles falam de mim. Eles olham para mim e dizem para mim, não há salvação nele. E aí o próprio Davi responde, porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça.
com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. E aí vem um texto que para mim é fantástico, verso 5, que diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Pastor Geisler, me ajuda aí. Me ajuda nesse momento. Quando Davi está dizendo assim, deito-me e pego no sono, Davi está demonstrando que ele, quando descansa, ele descansa mesmo no Senhor. Isso é importante, pastor? Sim, logicamente, aí no capítulo 4, que é o número, aliás, o Salmo 4, o Salmo seguinte, no verso 8, diz a mesma coisa, ó, em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só tu me fazes repousar seguro. É bom ter essa paz. E daí no Salmo 5, pulando mais um, no verso 3, diz, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Então, a paz que Deus nos dá excede todo o entendimento, né? Nada é mais valioso do que estar em paz com Deus. Estar em paz com Deus e seguro nas mãos de Deus. Aí a pessoa pode deitar em paz e pega logo no sono e repousa tranquila, né? É o que o salmista aqui está dizendo. E ele tinha inimigos de todos os lados vindo contra ele, né? Pastor, outra coisa que eu queria falar, eu disse no início que eu tenho aprendido muito com o senhor sobre isso, porque a gente tem vários tipos de ansiedade, cada um de nós na realidade diferente. E eu imagino que a perseguição que o Davi está falando aqui nos Salmos era enorme, não era só uma questão moral, era até uma questão, ele viveu perseguição da própria vida, com risco de morrer. E mesmo assim ele está dizendo, eu deito, eu descanso e confio. Então vou dizer para você, os pedidos que foram colocados aqui, aqueles que não foram colocados, aqueles que você tem, os desejos que você tem no coração, as angústias que você tem no coração, a gente tem que aprender a exercitar isso daí, tá bom? Confiar mais em Deus. O que é confiar em Deus? É difícil para mim também, não é fácil para mim. Eu também tenho minhas angústias, tenho também minhas lutas e algumas vezes também vacilo. Esses dias eu estava pregando, pastor Geisler, e um senhor, o irmão Fontoura, inclusive, levantou a mão, estava diante do primeiro banco ali, e ele perguntou, o pastor também tem problemas? Tenho, é lógico que tem. O pastor também tem angústias, tem tristezas, tem dificuldades, tem. Mas a gente, às vezes, precisa exercitar passando por problemas, né? E a gente exercita mais essa fé. A fé faz bem para todo mundo, é o melhor remédio que tem. A fé, ela desenvolve uma confiança em Deus, não a autoconfiança, uma confiança enorme em Deus que faz a gente repousar, descansar e ficar tranquilo, porque a melhor solução que tem é estar em paz com Deus. O salmista diz aqui no final do verso 3, né? Apresento a minha oração e daí fico esperando, né? Então, esperar é confiar, esperar em Deus, que Ele está no controle de todas as coisas. Então, às vezes nós somos muito imediatistas, queremos tudo na hora, resposta imediata. O mundo nos tornou mais imediatistas por causa da tecnologia, tudo é em fração de segundo, e é para agora, e mas não é assim. Então, se colocar nas mãos de Deus e esperar. Pastor, mas por que é tão difícil para a gente pregar isso e viver? É uma diferença enorme, né? Porque a gente está falando aqui para um monte de gente em casa que ouve e pode estar dizendo assim, é fácil falar, pastor. Mas e vocês? Vocês passam também por situações que vocês têm que aprender a esperar? Eu passo, pastor. Eu passo. E todos os dias eu tenho que aprender a confiar em Deus. Sim, com certeza. Todos nós passamos, né? N situações, né? Que envolvem a nossa vida, a nossa família, filhos, trabalho. Né? Agora, nesse momento em que você vai para um outro distrito, eu vou para um outro distrito, a gente fica na expectativa, né? Será que será bem aceito? Será que vou conseguir fazer um bom trabalho? Será que
eu vou ter muitos problemas lá? Será que, como é que vai ser? Fácil, difícil? Será que eu vou arrumar um local bom para morar, que seja seguro? Então, são expectativas, né? E o pastor tem uma característica que ele está sempre mudando, né? Eu fiz assim umas contas ali, mas mais de 20 vezes eu já fiz mudanças, né? Mais de 20 mudanças. Não de lugares, mas assim de casas e de lugares, quase isso. Então, isso gera uma certa insegurança, né? Onde eu vou estar amanhã? E daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos. Então, a pessoa tem que confiar em Deus. Por outro lado, o pastor tem uma estabilidade no trabalho, né? Só vai ser demitido se fizer uma besteira muito grande, né? Já os nossos irmãos que estão aqui nos ouvindo, às vezes têm insegurança de que amanhã pode ser demitido, que amanhã pode não ter mais um emprego, que amanhã pode fechar a empresa, o negócio pode falir, e aí, como é que vai sobreviver, né? Então, tem a sua casa, tem a sua morada fixa, tudo isso dá segurança, mas às vezes tem insegurança no trabalho. Nós já temos segurança no trabalho, mas não sabemos aonde vamos trabalhar e o que vamos enfrentar lá pela frente. Então, em todos os aspectos, nós precisamos confiar em Deus, membros, pastores, não é? E colocar a vida nas mãos de Deus, né? O melhor lugar é sempre aquele onde Deus quer que estejamos, e o melhor lugar é estar com Deus, né? Quando Abrão e Ló se separaram, Abrão olhou para as campinas verdejantes do Jordão e certamente os olhos dele se encheram, porque ali sim, no Vale do Jordão, eu tive lá no Vale do Jordão, ali é verde, ali a coisa prospera, ali tem água, e tem o outro lado que é desértico, não é? E aí ele permitiu que Ló escolhesse. E Ló cresceu os olhos e escolheu as campinas verdejantes do Jordão. Mas lá o que ele encontrou? Encontrou pecados de Sodoma e Gomorra, as proximidades de Sodoma e Gomorra. Só que para Abraão não importava aonde ele estava. Escute bem essa aí, Marcelo. Para Abraão não importava aonde ele estava, se nas campinas verdejantes do Jordão ou no árido deserto lá onde hoje é a Jordânia. Para Abraão importava com quem ele estava. Não aonde ele estava, mas com quem ele estava. E ele estando com Deus, ele sempre assim esteve, né? Teve um momento que ele vacilou lá, ele sempre prosperou, sempre prosperou. E Ló, pelo contrário, teve uma tragédia na sua vida, né? Ali, familiar, depois as filhas se envolvendo com ele, e só deu problema lá para frente. Então, não importa aonde você está, mas com quem você está. Não importa a situação que você se encontra, mas se Deus está contigo, você pode deitar em paz, pegar no sono e repousar seguro, né? Essa é a mensagem aqui do salmista. Pastor, com quem você está? Esse é o importante, é a mensagem de hoje. E eu pergunto para você, com quem que você está? Não importa se você está no Pilarzinho, no Alto Maracanã, em qualquer lugar assistindo a gente. Com quem que você está? Essa é a mensagem que você precisa sentir hoje para dormir em paz. Eu sei que pode ser que você tenha compromissos que não está conseguindo resolver, pode ser que tenha algumas situações que você não está conseguindo arcar com as promessas que fez, mas durma em paz, porque você precisa dormir com Deus. Deus é quem vai te dar paz nesse momento, tá bom? Tem um outro verso, pastor, para finalizar aqui, já que estamos batendo um papo. No Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros de guerra daquela época, né? Carruagens que levavam cavalos à frente, que puxavam ali armamentos e rodas que tinham facas que cortavam, enfim, uns confiam em carros, outros em cavalos. Hoje nós podíamos traduzir: uns confiam no dinheiro, no poder, na tecnologia, nos amigos, nas pessoas, no poder, na influência, enfim. Nós, porém, nos gloriaremos, ou vamos confiar, em outras palavras, e por isso vamos nos gloriar, em o nome do Senhor nosso Deus. Então, amém. É nele que devemos confiar, hoje e sempre. Amém. Pastor, vou fazer uma oração então e o senhor faz outra, pode ser? Pode?
Então vamos orar. Pai querido, nós te damos graças porque a mensagem que o Senhor tem, toda a Bíblia para nós é a mesma. Confiança, segurança e certeza de que o Senhor está ao nosso lado, de que o Senhor vai nos proteger, vai guiar a nossa vida. E o mais importante, já nos preparou algum lugar maravilhoso para estarmos com o Senhor. E este lugar vai se tornar real em pouco tempo, porque o Senhor está voltando. Que esses pedidos que foram colocados aqui, que outros pedidos que são evidenciados através de desejos que temos no coração, estão sendo entregues para o Senhor agora. Nos ensina a confiar no Senhor e ter a certeza de que o Senhor nos mostrará o melhor caminho e a melhor decisão a seguirmos. Agora o pastor Geiser irá orar para continuar essa oração. Senhor, continuamos a falar contigo através do nome de Jesus e pedimos que os teus sonhos se realizem para a vida de cada um de nós. Os teus projetos, os nossos dias são traçados desde o nosso nascimento e até antes dele, e nenhum plano estabelecido pelo céu é frustrado. Por isso, ajuda-nos a confiarmos mais em ti, abençoa cada irmão que nos ouve, diante de um ano que se avizinha, ainda sombrio para nós, incerto para nós, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e também no controle da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Geiser, vamos agradecer ao irmão Fontoura. O irmão Fontoura já tem... Obrigado. Olha, foi professor da Celina, então o senhor imagina que o irmão Fontoura tem uma bagagem grande. Irmão Fontoura, obrigado pela mensagem. Que Deus te abençoe muito. Obrigado, Maciel, por estar aí na casa do irmão Fontoura. Maciel, ouvindo? Obrigado, boa noite. Boa noite para todos. Boa noite para vocês, um abraço. Boa noite, obrigada, pastor Marcelo, obrigada, pastor Geiser. Que Boa Deus noite. abençoe vocês e acompanhe vocês nesse novo campo. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, irmãos. Boa noite. Boa noite a todos, pela maravilhosa mensagem, pastor Gás e pastor Marcelo. Boa noite, moleque. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa Boa noite. noite, boa noite. Boa noite, Levi. Boa noite, seu Luiz. Está acordado, seu Luiz? Vamos continuar, pastor Marcelo, pastor Gás, com as parcerias maravilhosas de mensagem. Boa, dona Hilda. Ô, minha irmã. Como é que tá o baiano, irmão?